Salve pessoal do nosso curso Super à Prova, de volta aqui com uma resolução de exercício para você aqui, batatinha da disciplina de filosofia. Vamos lá entender como é que o Enem cobra aquele conteúdo que a gente trabalhou em nossa última aula, que você já viu aí no nosso material, já acompanhou o nosso reforço de teoria, e agora a gente vai para a resolução do exercício proposto aí no seu material. O exercício de hoje, gente, trata diretamente dessa questão do nascimento da filosofia. E nós estamos trabalhando diretamente com um autor vindo da modernidade, que é Friedrich Nietzsche. Aí você fala, poxa Wilson, o Enem é sacana, hein? Vai jogar um autor moderno falando dos gregos? Isso é o que nós chamamos de doxografia. Quer dizer, um autor, um filósofo, comentando um outro período histórico da história da filosofia. Isso é normal e é natural, pessoal, não se desesperem. E hoje a gente vai tentar trabalhar um pouco esses elementos da filosofia pré-socrática, dos primeiros pensadores que investigavam a arqué da physis, a origem da natureza. Como a gente viu lá, o primeiro pensador, Tales de Mileto, por exemplo, dizia que a água é a origem de todas as coisas. Hoje aqui nós vamos trabalhar as linhas gerais do que o Nietzsche vê na filosofia grega. Vamos lá? Vamos ver o comando aqui primeiro. Como eu já disse a vocês, é importante olhar o comando para tentar compreender aí o que nós estamos buscando no texto motivador. Olha aí o comando. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. Então vamos lá. Vamos agora para a leitura pormenorizada, né, desse texto motivador para a gente chegar a essa resolução. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e matriz de todas as coisas. Aí o Nietzsche nos diz: será mesmo necessário deter-nos e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento: tudo é um. Pessoal, o texto do Nietzsche é muito claro. Ele está dizendo para a gente que quando você pensa num filósofo lá na Grécia Clássica, há 600 anos antes de Cristo, dentro de uma estrutura chamada polis, que é a cidade-estado grega, começa lá a filosofar, a pensar sobre a origem das coisas, ele está enunciando um problema sério sobre qual é a origem. Percebam, né? No texto motivador, você vê as 3 características da filosofia. Ó. Radical, a questão da origem das coisas, sem imagem e fabulação, quer dizer, o rigor do pensamento filosófico, e sua característica sistêmica, tudo é um. Poxa, Wilson, o que é isso? Muito simples, pessoal. Vamos imaginar aqui, ó. Aqui é uma gotinha, né? Aqui desenha uma gotinha para você pensar na água do Tales, aqui em cima, aqui no texto mesmo. Ó. Essa gotinha, ela liga todos os pontos da realidade. Na perspectiva de Tales de Mileto e na perspectiva dos nossos primeiros pensadores, esse elemento natural conecta todas as coisas. Pensem bem, você pode pensar, né? Poxa, mas como é que a água tem a ver com a origem econômica das coisas, Wilson? Tales te responderia de uma maneira muito clara. Sem a água, por exemplo, não se há possibilidade de produzir alimentos, produzir riquezas. Sem a água, você não tem transporte. Não à toa as primeiras cidades eram construídas nas civilizações antigas próximo ao quê? Aos rios. Então, de alguma forma, Tales explica de maneira sistêmica a realidade. A água conecta todos os pontos da existência do mundo natural. Todos os seres vivos têm água. Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver de alguma maneira. É isso que está em jogo, pessoal. E é essa a riqueza dos primeiros filósofos. Tudo bem? Voltando aqui, o que caracteriza a filosofia grega, então, segundo esse fragmento do Nietzsche? Vamos pensar um pouco? Olha lá. A alternativa A nos diz que o que caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos, na perspectiva nietzschiana, né, é o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. A alternativa B nos diz que é o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. A alternativa C nos diz que é a necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. A alternativa D nos diz que é a ambição de expor de maneira metódica as diferenças entre as coisas. E a alternativa E nos coloca a tentativa de justificar, a partir de elementos empíricos, o que existe no real. Perceba, pessoal, de saída, você já observa que a alternativa E tem problemas. Você já percebe que a alternativa
B tem problemas, justamente por essa questão da metáfora, gente. O filósofo usa uma linguagem racional, a linguagem do logos, e não meramente uma metáfora para tentar explicar o mundo natural. Então nós já cortamos duas, cortamos a alternativa B e cortamos a alternativa E. A alternativa A, ela começa falando de uma questão de impulso. Será que o filósofo age por impulso, Wilson? Obviamente que não. Ele não age por impulso e não tenta simplesmente justificar os elementos sensíveis, né? O que caracteriza a filosofia grega, então, pessoal? A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes ou a ambição de expor. Obviamente que essa é a alternativa correta. Perceba, a alternativa C nos mostra o quê? A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Conceito de arqué, pessoal. Arqué da physis. Esse é o elemento central da filosofia pré-socrática, do início da filosofia grega. Valeu, pessoal. Um forte abraço, bons estudos para vocês. E vamos lá, muita filosofia, gente. Prova crítica, hein? Vambora!